Então, galera, para quem não me conhece, para quem está aqui a primeira vez ou quem está assistindo esse vídeo e não sabe quem eu sou o Emerson Bola, sou especialista em plantas em casa, frutíferas principalmente. Eu ajudo pessoas a montar pomar e jardins em casa, dentro de casa literalmente, porque o que eu mais gosto de fazer é sanar, tentar levar o verde para dentro da casa das pessoas. Porque a maioria das pessoas, hoje em dia, a gente mora em casas e apartamentos e tal, e não tem muito espaço em casa, então eu tento de alguma forma ajudar essas pessoas a ter lindas plantas em casa, pomares em casa, beleza? Esse sou eu. E meu objetivo agora com essa live aqui é tentar sanar o máximo de dúvidas que vocês geralmente têm em casa aí em relação a plantas. Eu já faço isso há mais de 20 anos aí, muito tempo. Eu gosto de plantas desde pequeno, me especializei nos últimos 10 anos, né? E eu vou começar logo de cara com a dúvida que muita gente tem. Essa semana me perguntou muito, eu notei que muita gente me perguntou isso por causa de algumas postagens que eu fiz aí sobre design de plantas, né? Sobre alguns lugares, alguns designs que eu fiz, que eu criei e que outros designs que clientes meus, que alunos meus fizeram em casa, né? Decorações com planta. E as pessoas ficaram me perguntando o que é ser um planteiro, né? Esse termo chamado planteiro. O que significa esse termo? Como é que por que a pessoa tem essa denominação? Então eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é ser um planteiro, né? Planteiro é uma pessoa que é especialista em plantas de casa. Quais plantas, Bola? Qualquer planta de casa, por exemplo, suculentas, orquídeas, frutíferas, rosas do deserto. Uma pessoa que domina bem a arte de se plantar em casa, que é muito diferente. Você plantar em casa, você plantar no mato, você plantar na roça, é diferente. Tem algumas particularidades. Isso é ser um planteiro. É uma das qualidades do planteiro, é entender de plantas de casa. O que o planteiro mais faz? Ele também sabe design e decoração com plantas em casa. Também é uma qualidade do planteiro. Ele conhece sobre design de plantas em casas e tal. E uma outra qualidade também de um planteiro ele ajuda as outras pessoas. Olha só que combinação perfeita, galera. Ele entende de plantas, ele conhece de design de plantas, decoração de plantas dentro de casa, interiores, e também ele ajuda outras pessoas. Basicamente, mais ou menos, é isso que é um planteiro, tá? Essas são as qualidades de um planteiro. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente me perguntou isso durante a semana, devido a algumas postagens que eu fiz isso, né, sobre planteiro, sobre decoração de plantas. Eu fiz alguns comentários sobre isso e muita gente me perguntou o que era um planteiro, o que é ser um planteiro ou planteira, tá? No nosso caso, geralmente tem muito mais planteira. Por quê? Porque tem muito mais mulheres que plantam em casa do que homens, tá? Isso é fato, muito mais. Eu diria que pelo menos 90% das pessoas que plantam em casa são mulheres e 10% são homens como eu. Beleza, galera? Então é isso que é ser um planteiro. Eu acho que muitos que estão escutando aqui são planteiros. Falta só algumas coisinhas, alguns detalhes, falta dominar a arte de plantar em algum sentido, uma aqui ou outra, mas já são planteiros de coração, que é o que importa, né? Porque todo mundo que está aqui eu sei que ama as plantas assim como eu amo também, né? É lógico que o planteiro ama as plantas, ama o verde, ama a natureza, gosta de estar junto com o planta, igual eu estou aqui agora. Vocês estão vendo aqui, ó, onde é que eu estou aqui? A minha vida é dessa forma. Onde eu posso colocar uma planta, eu coloco. Né? Porque é muito bom conviver com a planta. Eu acho que o ser humano tem isso, né? Ele tem essa... A gente cresceu no meio... O ser humano, a classe humana se desenvolveu no meio das plantas, no meio das árvores e da natureza. Nos últimos anos, nos últimos séculos para cá, que a gente foi deixando essa identidade aí, né? Foi deixando... deixando a natureza, as plantas de si e indo para as grandes cidades. Porém, está nascendo, mesmo dentro das grandes cidades, vem nascendo de novo essa necessidade de plantar e essa necessidade de estar no meio das plantas. Por isso que eu estou aqui.
Eu sei que a grande maioria de vocês que me seguem moram em casas e muitas não têm espaço, tem poucos espaços. E nesses poucos espaços que tem, vocês querem o quê? Plantar. Não é isso? E eu tento sanar essas dúvidas. Então, como eu sempre faço em todas as lives, eu pergunto para vocês. Vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui, estão aqui separadas. Mas primeiro eu quero saber se alguém tem uma pergunta para fazer para mim sobre plantas. Sobre frutíferas, sobre orquídeas, sobre qualquer outra coisa. Sobre suculentas, sobre rosas, né? Ultimamente eu estou postando muitas rosas nas minhas redes sociais, porque eu tenho muitas rosas aqui em casa e eu estou vendo que as pessoas têm muito interesse sobre rosas. Agora é o momento, se você quiser fazer alguma pergunta para mim, pode fazer. Eu sou apaixonada por plantas, gosto muito de plantar. Eu tenho aprendido muito com você. Lourdes Rabelo, muito obrigado, Lourdes, é isso aí, tamo junto. Aqui é um aprendendo com o outro. Eu também aprendo muito com vocês, tá, galera? Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo nessa vida. Todos os dias eu aprendo muita coisa também com vocês. Eu aprendo muita coisa com os meus seguidores, tá? Tem muita coisa que a teoria explica, mas o que ensina mesmo de fato é a prática. Então eu também aprendo muito com vocês. E também quem quer aprender muito com vocês é quem gosta de planta. Por isso eu peço de cara logo para você compartilhar essa live, para ela ser útil para outras pessoas também. A única coisa que eu peço para vocês que estão assistindo aqui é que compartilhem, né? Nesse momento tem muita gente igual a vocês que tem muitas dúvidas e não sabe a quem recorrer, né? E quando você compartilha a live, o que acontece? Essas pessoas começam a ter acesso, tá? E aí fala, opa, tem alguém falando de plantas aqui e tal. Por isso que eu peço para vocês compartilharem a live. É para atingir mais pessoas, né? E não custa nada vocês compartilharem. É só apertar um botãozinho. E toda vez que vocês compartilham, vocês estão contribuindo para eu poder falar mais aqui, para poder dar mais dicas para vocês e tal. Então compartilha essa live aí nos grupos de planta que você faz parte, em qualquer grupo que você faz parte. Compartilha nos nossos grupos também, plantas frutíferas em vaso, em todos os grupos que você faz parte, ou no seu próprio Facebook mesmo, que com certeza você vai estar ajudando alguém. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui agora chegaram aqui porque alguém compartilhou. Beleza, galera? Então compartilha aí essa live para ser útil para mais pessoas também. Mas vamos lá, vamos responder perguntas que eu sei que vocês estão aqui para isso, né? Vocês estão aqui para tentar tirar as dúvidas que vocês têm aí em relação a plantas. Tem algum mês para fazer poda de rosas? Não tem mês, galera, para fazer poda de rosas. Existem vários tipos de, quem está perguntando é a Cida Sanches. A verdade é que existe vários tipos de poda. A rosa tem as suas podas lá que você tem que fazer nela, mas não tem mês certo para você fazer. Você vai fazer, existe, por exemplo, a poda de correção, tal, que é a poda que você vai tirando galhos podres, que você vai tirando folhas amareladas, você faz em qualquer época. Apareceu, você vai lá e poda, tá? Ou então a poda mesmo de roseira, porque quando a roseira fica linda, quando a rosa fica linda, bonitona lá e tal, e aí quando ela começa a regredir, começa a ficar feia, se você não precisa esperar ficar feiona não, você já pode ir lá e podar. Então não existe época certa para podar a roseira, você vai sempre podar sempre que necessário, sempre as podas de correções e tal, você vai fazer sempre que for necessário, tá bom? Essa pergunta é muito importante porque muita gente me faz essa pergunta. Boa noite, Eunice Franco, boa noite também. Bola, posso cultivar um pé de louro no vaso? Pode, viu? O Bernadette Cunha. Galera, quais plantas a gente pode plantar no vaso? Essa eu quero que vocês respondam. Vamos lá. Quais são os tipos de planta que a gente pode plantar em vasos? Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder essa pergunta e vai ganhar logo 2 pontos de cara. Vamos lá. Eu quero ver nos comentários. Quais são os tipos de planta que a gente pode plantar em vasos? Quais será? Boa noite, Cida. Posso ter um pé de uva no vaso? É a Nise Santos está perguntando. Vamos lá, eu quero ver quem vai ser o primeiro a responder e ganhar logo 2 pontos de cara, falando quais são os tipos de planta que eu posso... Opa, já tem aqui, ó, Thomas Lima Filho. Thomas Lima Filho. Ele respondeu dizendo que todas. Mais alguém? Boa noite, Clarice. Boa noite, Emerson.
Todas, Ivani Jesus, Eni Domingues, todas, exatamente, ó. Vocês são demais, galera. Exato, todas. Agora todo mundo já está responder. Helena Castelo, Neuzi Santos, quase todas. A Duvalina Gomes, Rose Reis, todas. Então, galera, então vamos lá. Quais plantas, frutíferas ou não, a gente pode plantar em vasos? Todas. Todas as plantas, literalmente todas as plantas, a gente pode plantar em vaso. Tudo vai depender do tamanho do vaso, tá? O tamanho do vaso ali que pode influenciar em determinadas plantas ou não. Mas plantas em vaso, pode ser... Eu posso montar, galera, um jardim gigantesco. Eu já montei, na verdade, jardins grandes com árvores grandes plantadas em vasos, né? Em tambores ou em caixa d'água e tal. Eu montei um jardim na cidade satélite de Samambaia, de Brasília, numa laje, era uma laje bem grande, onde todas as... o dono lá, no caso, a pessoa fez um jardim gigantesco, um grande pomar. Plantou em caixas d'água de 500 litros. A gente botou goiaba, maçã, manga, pera. A gente fez um pomar, né? Abacate, até mesmo banana, tudo plantado em caixas d'água. No caso lá, a dona pintou a caixa d'água, fez uma arte e tal. Ficou a coisa mais linda do mundo. Isso deve ter mais ou menos uns 6 a 7 anos atrás. Então você pode plantar qualquer planta em vaso. O que vai variar é o tamanho desse vaso. Somente isso, tá bom? Tem plantas que se dão bem com vasos pequenos, outras se dão melhores com vasos maiores e tal. Então só vai variar isso. Beleza, galera? Muito bem, vamos lá para outra pergunta aí. Plantei galho, Maria Cecília, plantei galho de jabuticaba. Faz 4 meses e está na sombra. Posso colocar no sol? Maria Cecília que está perguntando. Maria Cecília de quê? Deixa eu ver aqui, galera. Peraí, rapidão. Maria Cecília Carraro Jimenez. Maria Cecília Carraro Jimenez. Então vamos lá. Você pode plantar. Ela plantou galhos, né? Ela fez o processo de estaquia, galera. O que é o processo de estaquia? Para quem não sabe, eu vou explicar aqui rapidão. É quando você pega uma galha de uma planta que já deu frutos, tá? No caso dela foi jabuticaba, pode ser morango, pode ser pera, pode ser abacate, limão. Quando você pega, vamos supor que o pé de limão já deu frutos. Eu vou lá, arranco a galha dele e tento enraizar esse galho. Isso é o processo de estaquia. Qual é a vantagem do processo de estaquia? É que quando você faz isso, se eu peguei uma galha de um pé de limão que já deu limão, automaticamente, se essa galha enraizar e começar a crescer, ela também vai dar limão. Por quê? Porque ela é clone daquela que já deu limão, da planta mãe, que eu peguei uma galha. Ela tem o mesmo DNA dela. Então, automaticamente, ela não vai esperar 4 anos para dar frutos, já vai dar logo agora. Esse é o processo de estaquia. No caso dela, ela fez um processo de estaquia de um pé de jabuticaba. Qual é a diferença do pé de jabuticaba para a grande maioria das frutíferas? É que o jabuticaba, ele é tudo um pouco mais demorado. Geralmente, quando eu faço um processo de estaquia em qualquer outra frutífera, geralmente eu tenho que esperar no mínimo 60 dias aí. Dependendo se for amora, é rápido, é um mês. Agora, se for abacate, se for manga, é em torno de 60 dias, mesmo que ela brote. Mesmo que essa galha comece a brotar. Isso não significa que ela criou raiz. Então, geralmente, é em torno de 60 dias para ela começar a criar raiz. Mas o jabuticaba é diferente. Como ela sempre é diferente, a jabuticaba, né? Ela é, no mínimo, aí você tem que esperar, antes de você colocar no sol, é no mínimo aí pelo menos uns 8 a 9 meses. Nossa, isso tudo? Sim. A jabuticaba, ela rapidamente cria brotos ali e tal, começa a crescer. Eu mostrei recentemente uma estufa que eu tenho de mudas de jabuticaba lá. Ela tem 2 meses e está cheio de broto. Inclusive, o broto saiu da estufa porque está muito grande. Porém, não tem uma raiz ainda. Tem 2 meses. Tem que jabuticaba é no mínimo lá na sombrinha, mesmo com o broto, não se engane com os brotos, lá na sombrinha pelo menos de 8 a 9 meses. Isso é, se tiver numa vasilha transparente, né? É só você ficar olhando lá para ver se vai criar raiz
E se criar, pode ter certeza que jabuticaba vai ser no mínimo 8 meses, tá? Então não coloque no sol agora. Eu não acho bom você colocar no sol agora. Eu acho melhor você esperar aí, deixar ela pelo menos só com claridade e esperar ela começar a criar raiz. Aí sim você vai começar a colocar no sol. Porque ela vai fazer fotossíntese somente com a claridade. Ela não, nesse momento, como ela não tem raiz, ela está fraquinha ainda, tá bom? Toda estaquia tem que ficar na sombra. Toda estaquia tem que ficar na sombra. Quem está perguntando é a Rose de Paula. Todas as estaquias têm que ficar na sombra? Bom, é o seguinte, Rose. O que acontece é o seguinte. Sim, todas as estaquias têm que ficar na sombra, pelo menos no começo. Por quê, galera? Pelo seguinte. Pensa comigo, eu peguei um galho, né? Sei lá, vamos supor que a gente está fazendo uma estaquia de manga. Eu peguei uma galha de manga. Tá? Essa galha não tem raiz. Ela está viva ainda, lógico, né? Ela está viva, mas ela não tem raiz. Se ela ficar no sol, ela vai ressecar. Não vai dar tempo de... Ela vai ressecar antes de criar raiz. Tá? Qual é o problema do sol? É o ressecamento dos galhos. Qual é o segredo da estaquia, galera? É você manter o galho da maneira que ele está. Ele não pode nem ressecar e nem ficar muito úmido, porque senão ele vai apodrecer. Então você tem que manter ele do jeito que está. Se você colocar ele no sol, ele vai ressecar. É muito quente para um galho só. Talvez para uma planta grande e tal, sei lá, uma planta de 50 centímetros, não é muita coisa, porque ela já tem raiz, ela já consegue pegar os macronutrientes lá da terra, consegue absorver a água. Então, pode bater o sol nela. Mas para uma estaquia, um galho só, ele está tentando sobreviver ali. Se bater o sol nele, ele vai morrer. Ele vai ressecar e não vai aguentar. Por isso que a gente coloca na sombra, que é para tentar manter ele na temperatura ambiente ali, desde que ele não fique muito úmido, porque senão ele vai apodrecer, e não fique muito seco, porque senão ele vai secar. Beleza? O maior segredo da estaquia é você manter ele da maneira que ele está. Por isso que a gente faz no caso as formas, né? A gente faz aí as forminhas que é para ele ficar dentro, para manter lá a temperatura que ele está no momento, beleza? Ana Maria, meu pé de morango está com frutos e soltou pistolão. Posso deixar os dois juntos? Pode. Você pode ir deixando o pistolão seguindo lá, não tem problema. Como ele já criou frutos, não tem problema, beleza? Como ele já deu frutos, então ele não vai dar prioridade somente para o pistolão e vai dar prioridade para o fruto também. Então não tem problema, você pode ir colocando ele, passando para vaso de vaso e tal. Eu não acho muito legal, a não ser que você, assim, um pé de morango com muito pistolão, assim, muito grande, a não ser que você vá cortando depois, tá? E fazendo as mudas. Como faço para plantar os galhos de rosa? Lúcia Helena. Como faço para plantar os galhos de rosa? Então, galera, é muito simples, tá? Você vai pegar, vou explicar para você agora como plantar, como fazer mudas de rosa. Inclusive, eu postei um vídeo no meu Instagram, no Facebook também, não sei se foi ontem, né? Explicando como faz mudas de mini rosas ou de roseiras pendentes. Se você ainda não viu esse vídeo, quem está aqui na live agora, quem está assistindo aqui a live, pode olhar aqui no meu Facebook ou no meu Instagram, que tem lá o vídeo explicando, e no YouTube também, no meu canal no YouTube, tem lá explicando como fazer mudas de mini rosas e mudas de roseiras pendentes. Mas antes, de qualquer forma, eu vou explicar para você agora como você vai fazer muda de roseira no geral, tá bom? Eu vou pegar uma galha dessa muda, uma galha de mais ou menos um palmo aí, pelo menos uns 20 centímetros. Vou pegar essa galha, vou cortar ela e tal. Eu posso deixar duas folhinhas na ponta dela, na parte de cima aí. Para que servem essas folhinhas? É para o galho continuar alimentando essas folhas, continuar mandando seiva para ela. E para incentivar, isso é para incentivar para ele continuar vivo, né? Eu estou dando um objetivo para ele. Eu estou dando uma razão de viver quando eu deixo essas duas folhas. Você pode não deixar as folhas também, mas se puder deixar as folhas é melhor ainda. E vou pegar lá uma terra, vou pegar um saquinho ou uma garrafa PET, vou colocar. Ó, você pode fazer muda de roseira com qualquer terra, véio. Pode ser terra comum,
terra vegetal, pode ser areia de construção. Eu tenho vídeos também lá, eu tenho um vídeo no YouTube explicando como faz da maneira bem simples com areia de construção. Aí vamos supor que você pegue lá uma terra vermelha com um pouquinho de adubo, só um pouquinho, não coloque muito adubo. Aí as pessoas começam a errar nisso. Elas acham que tem que pôr adubo demais. E muito pelo contrário, se você colocar muito adubo, você pode gerar um processo de podridão ali, os bichos podem se proliferar e ela não vai criar raiz. Então não coloque muito adubo, só um pouquinho de adubo. Você pode colocar aí 70% terra e 30% de adubo de gado ou adubo de galinha. Mistura tudinho, coloca na garrafa PET, faz os furinhos lá na garrafa PET, né? Obviamente que é para aumentar a drenagem da água. Enfia o galho bem no meio, enfia somente 30% do galho. Não enfia a metade, outro erro que as pessoas fazem também. Enfia a metade do galho. Aqui o que vai acontecer? Como a terra está úmida, ele vai apodrecer, é muita umidade. Beleza? Então, enfie 1/3 do galho, 30%. Você vai medir o galho em 3 pedaços, vai enfiar na terra lá somente 30% desse galho. E vai manter a terra sempre úmida e sempre à sombra. E é isso, galera. Eu não vou dizer para você que todos vão germinar, todos vão criar raiz, mas a grande parte vai criar. Por isso que um outro erro que as pessoas fazem também, coloca só 2 galhos, 3 galhos, 4, coloque 10, galera, coloque 15 galhos. Não tenha dó, não vai te custar nada esse galho. Por que colocar 10, 15, 20? Porque se 3, 4, se 5 pegar, valeu. Agora você bota 2 galhos, aí os 2 não pegam e você esperou o tempo à toa. Então coloque muito. Agora vamos às considerações sobre criar, sobre como, por que as considerações como criar roseiras, né? Como assim as considerações? Sabe aquela rosa? Uma coisa que muita gente não sabe. Agora eu vou falar coisas que vocês não sabem, que eu achei ninguém conta pra vocês. Mas eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Sabe aquelas roseiras, aquelas rosas lindas, gigantes? Igual eu mostrei também no meu Facebook, uma vermelhona, bem do tamanho da minha mão. São roseiras de qualidade? Então, essas roseiras, elas dificilmente vai pegar assim. Elas não pegam em galho. Elas não pegam por estaquia. Ou se pegam, é muito difícil. Roseiras de qualidade não pegam. Sabe o buquê de rosas? Quando você compra lá um buquê de rosas e tal, tem aquelas roseiras mais lindas do mundo, parece de brinquedo. Se eu pegar uma galha, cortar uma galha e ir lá e plantar, ela vai pegar? Não vai pegar. Elas não pegam assim, galera. As rosas de qualidade não pegam. Quais que pegam em galho? São as rosas comuns. Qual é o tipo de rosa comum? Rosa selvagem. Essas rosas mais comuns que geralmente as pessoas têm em casa, tá? Essas aí pegam. Mas as de qualidade mesmo, a que você compra na floricultura, aquela linda, aquela amarela, não pega em galho. Ah, mas eu coloquei e pegou. Muito raro. Muito raro. Olha, então como é que os caras vendem, né? Como é que a floricultura vende um pé? Eu comprei um pé, coloquei e pegou. Porque é o seguinte, galera, é feito um processo de enxerto nela. Você pode ver, toda vez que você comprar uma rosa gigante, essa rosa de qualidade, vai ser bem assim, ó. Tem aqui um talo e aqui tem bem aqui, ó, tem uma galha que sai e a galha nasce a rosa. Por quê? Porque foi enxertado. Foi feito um enxerto de borbulha aqui, ó, na qual eu pego a gema da galha de qualidade e coloco no cavalo, que é uma rosa comum, uma rosa selvagem, porque ela é mais resistente, tá? A pragas e tudo. E aí essa galha sobe, aí sim dá roseira de qualidade. Vocês entenderam? Isso é importante, porque muita gente me pergunta isso, eu coloquei, mas não pegou, coloquei, mas não pegou. Se for uma rosa de qualidade, rosa gigante, rosa de buquê que você compra, não vai pegar. Só vai pegar se você fizer um processo de estaquia, ou um processo de enxerto, principalmente um enxerto de borbulha, onde eu vou lá, tiro a gema da galha, eu tiro a gema da rosa bonitona e levo para uma rosa comum, num galho comum, que eu chamo de cavalo, coloco essa gema aqui e aí ela vai crescer e tal, e vai dar rosa. Beleza? Assim, essa é uma das formas, tem várias formas. Só lembrando para vocês que
no finalzinho de dezembro, eu vou lançar um manual das rosas, onde eu vou falar tudo sobre rosas. Tudo. Vou ensinar tudo isso para vocês. Eu acabei de falar para vocês sobre rosas, eu vou ensinar para vocês tudo. Mas, por enquanto, vamos lá, vamos responder as perguntas aqui. As sementes... Opa, peraí, deixa eu ver aqui. As sementes de estrelitícia. O que será estrelitícia? Eu não sei o que é isso, tá? Plantei meu pé de jabuticaba no solo. Aí subiu, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Plantei meu pé de jabuticaba no solo, coloquei esterco de carneiro, fiz certo. Coloquei meu pé de jabuticaba no solo, coloquei esterco de carneiro, fiz certo. Dúvida como continuar adubando? Quem está falando é a Edilene Santos. Ela plantou o pé de jabuticaba dela no solo e colocou esterco de carneiro. E ela está perguntando se ela fez certo, né? E ela quer uma dica de como continuar adubando esse pé de jabuticaba. Você fez muito certo, exatamente isso. Galera, existe 3 tipos de adubação, tá? Eu considero 3. Eu estou falando em plantas de casa. Ah, não, mas na agricultura é diferente. Sim, na agricultura é outra coisa, tá? Eu estou falando na adubação de casa. É adubação de cobertura, adubação de base, que é a primeira, tá? Adubação de lenta absorção e adubação de cobertura. Essas 3. Essas 3 adubações é o suficiente para você ter uma planta linda, bonita, frutífera ou não, aí na sua casa, beleza? Adubação feita com matéria orgânica, que ela falou adubação, que é o adubo de gado aí que ela usou, ou de carneiro, ou de galinha, ela é obrigatória em qualquer planta. Ah não, mas eu tenho um pé de manga, é obrigatório. Ah não, mas eu tenho um pé de goiaba, é obrigatório. Ah não, mas eu tenho um pé de comigo ninguém pode, é obrigatório. É qualquer planta. É qualquer planta. Você tem que colocar uma dessas matérias orgânicas aí no solo ou no vaso. Você tem que dar vida para o solo, para o vaso, a terra do vaso vai ficar muito compacta. Esse é o mínimo, eu chamo isso de adubação de base, tá? Aí depois vem as outras adubações, mas vamos colocar aqui, ó, como é que ela vai continuar adubando o pé dela de jabuticaba. Você pode adubar com 4,14,8, NPK 4,14,8, que é um fertilizante aí, feito exatamente para frutíferas. Você pode continuar adubando com o Forte Frutas, que também é um fertilizante, feito para frutíferas. Lá na embalagem dele está falando como utilizar. Que mais? Você pode cavar ali ao redor e colocar uma farinha de ossos. Você pode também colocar torta de mamona. Você pode também colocar o adubo de banana, que eu ensino vocês a fazerem aqui. Você pode colocar também o adubo de café. Você pode colocar também o adubo de beterraba. Então existe uma infinidade de adubos que você pode colocar, que muita gente não aduba a planta porque não quer, porque eu dou muita opção aqui para vocês, dou muita opção para vocês adubarem a planta, só lembrando que não pode colocar muito. O excesso de adubo também mata as plantas. A falta de adubo mata e o excesso também mata. É como se fosse um remédio. Então coloque na quantidade certa. Esses adubos que eu falei para você, todos eles você pode ir adubando aí, ele da forma líquida de 15 em 15 dias. É o suficiente, beleza? Pé que minha couve de caso não vai para frente. Nossa, eu não... Galera, desculpa, mas tem algumas coisas que vocês têm que... É difícil compreender as perguntas, tá? Então escreve devagarzinho, tá? Na moral, para poder entender. Estrelícia é a planta conhecida como ave do paraíso. Espera aí, deixa eu ver aqui. Meu pé de amora não dá amoras. O que fazer? Quem está perguntando é a Selma. Espera aí. Selma Cardoso. Tudo bem, Selma? Muito obrigado pela sua pergunta. Geralmente o pé de amora, ele já cresce dando frutos. Pé de amora, cara, é surpreendente. Ele não espera muito tempo, não. Ele já cresce dando frutos. Mas existe um motivo para o seu pé de amora não dar frutos. Só que essa pergunta eu quero fazer para os planteiros que estão aqui de plantão. Vamos lá, eu quero saber quem vai ser o primeiro a responder, porque
pode ser o motivo do pé da selma não estar dando frutos. Por qual motivo, galera? Vamos lá. Por que vocês acham que o pé de amora da selma não está dando frutos? Qual é o motivo principal? O primeiro motivo, pode não ser esse, mas tem um motivo principal. Quem me segue há muito tempo já sabe. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder e vai ganhar logo os 2 pontos de cara. Só lembrando para vocês que ao final dessa live, quem somar mais pontos vai ganhar exatamente nada. Vai ganhar conhecimento, somente isso. Vamos lá? Por qual motivo, galera? Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder. Falta de adubação. A primeira foi a Ana Maria Fernandes, que é minha seguidora antiga, que sempre faz perguntas para mim e eu gosto muito da participação dela. Obrigado, Ana Maria. Mais alguém? Falta de adubo. Edilene. Rosa Wiger. Falta de adubo. Vamos ver quem mais vai responder. Eni Domingues. Falta de fósforo. Tá certo também. Falta de adubo, Maria Aparecida. Vamos lá, mais alguém? Ana Lúcia Machado, falta de adubação. Exatamente, galera. Exatamente. O principal motivo que faz uma frutífera não dar frutos, não estou falando que é o caso dela, mas em 90% dos casos é falta de adubação na planta. Falta de fósforo e potássio, como ela falou. Beleza? Então, como é que eu faço, Bola? Então, beleza, já que é falta de adubação, como é que eu faço para adubar o meu pé de amora de forma correta para que ele dê frutos, né? Porque a gente tem uma frutífera em casa porque a gente quer que ela dê frutos. Porém, o problema não é seu, você que não sabe qual é o problema. Eu quero dizer o seguinte, é falta de adubação e a culpa não é sua, porque muita gente não sabe como adubar. E essas pessoas não têm culpa disso. Ou não sabiam como adubar, porque a partir de agora vão saber, porque eu vou falar como adubar um pé de amora de forma eficiente para que ele dê frutos. É muito simples, tá? A amora é muito simples, não tem muita dificuldade. A primeira coisa a se fazer é jogar ali, como já está plantada no vaso, né? Tal, você vai jogar por cima algum adubo orgânico, tipo humus de minhoca. O humus de minhoca é o melhor, né? Porém, ele é o mais caro. Mas se você tiver aí, beleza. Você vai jogar por cima do vaso ali, ó, vai fazer uma camada ali em cima do vaso. Se o vaso estiver muito cheio de terra, você vai tirar um pouquinho de terra da parte de cima e vai jogar ali ou adubo de gado, ou adubo de galinha, ou adubo de carneiro, ou humus de minhoca. Ou então todos. Mais uma camadinha de uns 5 centímetros ali, por cima do vaso. Só isso aí já é o suficiente. Somente isso. Mas, mesmo assim, eu vou falar mais coisas que você vai fazer. Você jogou essa camadinha lá, tal, de adubo de gado, adubo de galinha, ou humus de minhoca e tal, qualquer adubo orgânico. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o Forte Frutas. Aí você vai pegar o Forte Frutas. Ah, não, mas eu não tenho Forte Frutas. Então você vai pegar o NPK 4148. Ah, não, mas eu não tenho o NPK 4148. Então você vai pegar o adubo de banana. Banana tem em todo lugar do Brasil. Tá? Você vai pegar o adubo de banana ou o adubo de café, que eu ensino aqui no meu canal como fazer. Tanto aqui no Instagram, no Facebook ou no YouTube, tem vídeos. Se você não sabe como fazer o adubo de café, o adubo de banana, que são fundamentais para a frutífera dar frutos, você vai vasculhar aqui o meu Facebook, o meu Instagram e vai achar lá vários, ou então o meu canal no YouTube, para achar vários vídeos que eu falo sobre isso. Beleza? E vou supor, eu já coloquei o adubo lá em cima, lá dentro do vaso do meu pé de amora, e aí eu vou adubando com essas que eu acabei de falar para você de 15 em 15 dias. Somente isso, tá? Somente isso. Em relação ao adubo, o Forte Frutas, você vai fazer de acordo com o que está na embalagem. Você vai ver lá atrás da embalagem, lá vai ter as orientações. Você vai fazer de acordo com o que está lá. E o NPK 4148, você vai fazer o seguinte: você vai pegar 2 colheres de NPK 4148, você vai amassar o NPK 4148, ele é tipo uma farinha grossa, né? Então você vai amassar no pilão esse NPK até virar uma farinha bem fininha. Ah, não, mas eu não tenho um pilão, Bola. Não, você vai amassar numa pedra mesmo, um martelo. Você vai deixar ele virar farinha, bem fininha mesmo. Depois que ele ficar bem fininho, você vai colocar isso em 2 litros de água na garrafa PET, né? Vai misturar, vai fazer um furinho na ponta da garrafa PET e vai regar o vaso da sua planta aí, no caso aí, a sua amora, de 15 em 15 dias com esse adubo.
Ponto. É somente isso. Se ele estiver pegando pelo menos 2 horas de sol por dia e você fizer isso, ele vai dar frutos. Ponto. Ah, não, não vai. Vai dar frutos. Ele vai dar frutos sim. Se você fizer da forma que eu acabei de falar para você, e ele estiver pegando no mínimo 2 horas de sol por dia, ele vai dar frutos. Pode não dar agora, tá? Porque todas as adubações demoram um certo tempo para fazer efeito. Mas 1 hora ele vai dar frutos. Beleza? Vamos lá. Eu não sei se eu já pedi, mas vou pedir de novo. Tô brincando, eu já sei que eu pedi, mas eu quero pedir novamente para que você compartilhe essa live aí. Se você aprendeu algo aqui agora, se o que eu falei para você tem uma certa relevância, então compartilhe essa live para ser útil para outras pessoas também. Nesse momento tem muita gente que quer aprender alguma coisa, né? E nada mais justo que você compartilhar e apertar o botão aí, compartilhar. Não te custa nada fazer isso. É a única coisa que eu peço para vocês fazerem para eu continuar dando essa aula todas as terças-feiras para vocês. E tentando tirar as dúvidas que vocês têm, né? Então compartilha essa live aí para ser útil para mais pessoas também. Eu tento ajudar vocês com dicas e a ajuda que eu peço é que vocês compartilhem. É tipo uma troca, simplesmente isso. Beleza, galera? Boa noite. Romã pode pegar sol? Pode sim. É a Neide Lúcia Cruz. Pode pegar sol, viu, Romã? Se pegar é melhor ainda. Quanto mais sol, qualquer frutífera, galera, é importante. Não, qualquer não. Por exemplo, tem algumas que não pode pegar sol, como por exemplo cacau. Cacau ela tem que ficar na sombra. Mas a grande maioria das frutíferas precisam de sol, ou de pelo menos claridade. Sem sol e sem claridade elas não vão produzir. Quanto mais sol bater nelas, elas vão produzir mais. Como por exemplo, galera, um pé de manga. Vamos lá, vamos falar de um pé de manga agora. Que eu respondi uma aluna minha, né? Eu fiz uma mentoria com a aluna minha, porque ela tinha um pé de manga essa semana, na casa dela. Era um pé de... Não, semana passada, né? Ela tinha um pé de manga na casa dela, ela tem um pé de manga bem grande, e esse pé de manga estava dando poucos frutos. Esse ano deu poucos frutos. E aí ela me relatou, ela me mostrou o pé, fez vídeos e tal. E aí a gente fez uma chamada de vídeo e eu fui ver, era um pé muito grande, tá? Um pé de manga bem grande, bem antigo, porém estava dando pouquíssimos frutos. Por que que isso aconteceu, galera? Vamos lá, por que que o pé de manga deu poucos frutos esse ano? Porque o ano que vem mudou, porque a partir eu dei as orientações, ela fez o que eu pedi. Esse ano, beleza, não vai ter manga, muita manga, mas o ano que vem ele vai dar muita manga, porque ela vai fazer a coisa certa agora. Pelo seguinte, olha só, o pé de manga cresceu, ele foi crescendo, tal, ficou gigantesco, e aí ele ficou bem alto, tá, também. Tem um pé, lá tinha um pé de eucalipto perto. O que acontece é o seguinte, o pé de manga produz manga onde bate o sol. É isso. Então, estava batendo pouco sol só na copa do pé de manga. Então, só tinha manga lá na copa e era muito grande o pé. Então, para pensar, eu tenho que subir lá na ponta do pé para pegar manga. Então, isso era muito ruim para ela. E ela ela tem 60 anos, como é que ela vai ficar subindo no pé de manga? Tinha que ser uma vara muito grande para pegar e tal. Como a gente resolve esse problema? A gente poda o pé de manga. A gente poda ele mesmo. A poda de crescimento, tá? Ele estava muito alto. Eu falei para ela, ó, a senhora vai pagar alguém, obviamente. Ela falou, não, meu filho vai fazer. Vai podar ele na parte de cima. Ele não vai ficar alto, ele vai ficar baixo. Uma poda drástica mesmo, tá? Porque ela quer pegar manga assim, ó, pá, só levantar a mão e pegar. Então estava muito grande. Eu falei, ó, não, se ela não vai estar fazendo um mal pro pé, vai estar fazendo um bem. Então ela podou ele drasticamente, aí lá ele ficou, se eu não me engano, com 3 metros. E aí ela fez, o filho dela fez uma forma de taça na ponta do pé. Por que taça? Porque tem o maior aproveitamento do sol. O sol vai bater praticamente quase nele todo. Então, no ano que vem, ele vai dar muitos frutos, mesmo estando menor. Sem falar também que quando você poda a planta, no caso lá o pé de manga, ele estava muito volumoso no meio, então não batia sol. Então, aumentava lá no meio a proliferação de pragas. Por quê? Porque não batia sol.
Olha só como é que a gente corrige um problema que atormentava ela há muitos anos. A gente resolveu em meia hora, apenas com conhecimento, tá? E foi isso que o filho dela fez, né? Ela demorou lá, foi o dia inteiro podando ele, podou da forma correta, fez ele em forma de taça, ele não está muito alto, é lógico que ele ficou meio pelado, né? Mas ele vai crescer um pouquinho até um ano que vem e vai dar muitos frutos. Beleza, galera? Para vocês verem a importância da iluminação na planta e da poda também, né? Então vamos lá, vamos para outra pergunta. A Ivani Jesus tem um pé de lixia no vaso há uns 2 anos. Quanto tempo para dar frutos? Então, Ivani, depende. Depende de quê, bola? Depende se esse pé foi feito por semente, por caroço, ou por estaquia, alporquia ou enxertia. Beleza? Se esse pé foi feito por alporquia, enxertia ou estaquia, é em média 2 anos e meio no máximo para a lixia dar o fruto. Se não foi feito, é de 4 a 5 anos. Então você tem que saber como ele foi feito, né? Por isso que eu peço para vocês, se vocês forem comprar uma frutífera, escolham uma frutífera ou enxertada, ou feita por alporquia, ou feita por estaquia. Por que, bola? Porque se a frutífera passar por um desses 3 procedimentos, ela vai dar frutos mais rápido. Simples assim. Se você comprar, por exemplo, um pé de manga plantado a partir do caroço, vai dar... Não, um pé de abacate, por exemplo, plantado a partir do caroço. Vai dar abacate depois de 7 anos. É muito tempo, né, galera? Para esperar. Se for enxertado, 2 anos e meio. Se você comprar um pé de manga, que vai ser plantado a partir do caroço, depois aí, ele vai começar a dar manga, se for plantado do caroço, né? Vai começar a dar manga depois de 4 anos. Pode ser que, se ele estiver bem adubado, certinho, pode ser que depois de 4 anos ele dê manga. Agora, se você comprar um pé de manga enxertado, ou de alporquia, ou de estaquia, vai dar frutos depois de 2 anos. Eu mostrei para você, eu mostrei várias e várias vezes um pé de manga que eu tenho aqui plantado no solo. Foi feito por estaquia. Eu fiz a estaquia dele há 2 anos atrás. E ele está lotado de manga. Eu tive que escorar ele com escora de madeira, com tanta manga. Ainda quebrou as galhas de tanta manga que ele tinha. Um pezinho pequeno de 2 metros. Mas ó, ele está lá lotado. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês amanhã nos stories novamente. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Mas é muita manga. Por quê? Porque ele foi adubado corretamente. Ele foi feito por estaquia, na qual eu fiz. Por isso deu frutos mais rápido. Vamos lá? Outra pergunta. Sim, por semente. Então vai demorar mais, depois de 4 anos, tá? Entre 4 e 5 anos, tá? Ivani Jesus. Não, Ivani Jesus, né? Bola, eu planto chuchu, mas não nasce. Ele morre. Pera aí, vamos lá. É difícil, galera. Tem que ficar segurando aqui para não subir a pergunta. Bola, eu planto chuchu, mas não nasce. Ele morre. Por que será? Será que estou plantando errado? Deixa eu ver quem foi que perguntou. Calma aí. Bola, Sandra Camargo. Sandra Camargo. Então, galera, ó, existe uma forma mais eficiente de você plantar o chuchu. Eu não sei, você não falou como é que você planta aí e tal, mas eu vou dar uma ideia para vocês como plantar chuchu de uma forma bem eficiente. Você vai pegar um chuchu, né? Vai pegar um copo de água, certo? E você vai... Não, chuchu é tão fácil, cara. Eu não sei porque está com dificuldade. Pode ser na água, pode ser no solo. Mas vamos lá. Você vai pegar o chuchu, vai pegar uma água, você vai virar ele contrário, de onde nasce para cima ali. Você sabe onde é que nasce, né? É na bunda dele que sobe, assim como se fosse na bunda, a parte de baixo do chuchu, que sobe lá a galha para nascer. Você vai encostar um pouco menos da metade do chuchu na água. Em um copo, ou numa garrafa PET, ou num copo descartável. Ele vai brotar, cara. Tá? Ele vai brotar. Às vezes aqui em casa, na geladeira, ele já brota. Ele é muito simples de brotar. Então, quando ele começar a brotar, ficar um pouquinho grande, você vai lá e enterra somente a metade dele. Não enterra o chuchu inteiro. Onde ele vai ficar lá. Se for no vaso ou no solo, tanto faz. Ah, Bola, dá para plantar chuchu em vaso? Claro que dá. Só você colocar um tutor, né, para ele subir, uma grade atrás,
ou um pet, qualquer coisa que dê para ele subir, tá? Mas se for no solo, você vai colocar, você vai deixar a pontinha dele para cima, não enterrar essa pontinha. É só isso, cara. E adubar com adubo de galinha, adubo de gado, forte frutas e tal. Todos os adubos que eu ensino para vocês. Eu não vejo muita dificuldade. Se você me falar em que você está errando aí, mas se você fizer exatamente como eu falei aqui, vai dar certo. Vai dar certo. Não tem por que dar errado. E eu quero até aproveitar a sua pergunta para falar um negócio que muita, mas é muita gente fala para mim, que é o seguinte, fala assim, ó. Eu não nasci para plantar. Ai, a minha mão não é boa para plantar. Ai, a minha mãe que plantava, eu tenho a mão ruim para plantar. Isso não existe. Pelo amor de Deus, não existe mão boa para plantar e mão ruim para plantar. O que existe é informação ou não informação. Se você não tem informação, você não vai saber plantar. Agora, se você tem, seja lá quem for, você vai saber plantar. Não existe, isso é uma superstição que colocaram na cabeça de vocês, que os antigos colocaram na cabeça de vocês. Ah, eu não nasci para plantar, minha mão é ruim. Não existe mão ruim e mão boa. O que existe é informação. Você sabe como fazer, você vai fazer bem feito e ponto. Se você não sabe, você vai estar arriscando, vai estar chutando. Então, a probabilidade de dar errado é muito grande. Beleza, galera? Então, a partir de hoje, quem tinha esse consentimento que não nasceu para plantar, que a mão é ruim, o que muita gente fala é assim, ai, a minha mão é ruim, fulano veio aqui, plantou, deu certo, porque ele tem a mão boa. Não, é porque ele tem conhecimento. É só isso. Ele tem mais conhecimento, ele procurou saber mais, ou ele aprendeu com os antigos como fazer. Então, acabou esse negócio de falar que tem a mão ruim. Acabou esse negócio de falar que não tem um dedo verde. Pelo amor de Deus. O que falta, o que você precisa para dar certo, se estiver dando errado, é só informações. E aí, com a prática, você vai aprendendo mais, você vai praticando mais, você vai vendo o tempo de cada coisa, você vai principalmente conhecendo todos os processos que envolvem a planta, processo de iluminação, processo de adubação, de rega, de reprodução. Aí você vai aprendendo e vai praticando, aprendendo, praticando, e assim vai. E você vai aprender a plantar. Eu ensino pessoas a plantarem, pessoas que nunca tinham plantado antes. E já gostavam, olha como é que é as coisas, nunca tinham plantado antes e já amavam as plantas, né? Eu ensino que essas pessoas hoje fazem pomares, fazem jardins, fazem decoração em casas. O que faltava para essas pessoas era só conhecimento, tá? E é só isso. Você pode ser o que você quiser ser. Não é só na planta não, tá? É em qualquer coisa que você quiser. Ah não, mas eu não nasci para fazer certa coisa. Você nasceu para você fazer o que você quiser fazer. Talvez você não queira fazer, mas se você quiser fazer, você faz. Tudo que você quiser fazer, você faz. Tem uma frase que as pessoas falam, que eu ouvi no filme uma vez, que foi o cara que inventou o McDonald's, né? Quer dizer, o cara que é o dono do McDonald's. Ele falava o seguinte, o mundo está cheio de talentoso fracassado. O mundo está cheio de talentoso fracassado. O que ele quis dizer com isso? Que a preparação, o treino, supera o talento. Se você for treinado, se você se dedicar mais, você fica melhor do que o talentoso. Então, em relação às plantas, né? Se você quer plantar qualquer coisa, aprenda. Busque informação que você vai plantar. É só isso. Não ache que você tem a mão ruim para plantar. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que me fala isso, tá? Fala que tem a mão ruim, que não nasceu para plantar, que ama as plantas, mas que prefere que as outras pessoas plantem por elas e tal. Por isso eu estou falando isso, tá bom? Então vamos às perguntas. Gosto de germinar sementes e ver o broto. Só não consegui semente de jaca, ela secou. Ah, não, então o que está falando é a... Calma aí. Disse Biancardo. Então, disse Biancardo, é o seguinte, vai tentando, tá? Vai tentando que uma hora vai dar certo.
É assim mesmo. Tipo assim, não, a teoria, ela ajuda a prática. A prática que você aprende, é o campo de batalha que você aprende. Às vezes eu falo um monte de coisa aqui pra vocês, né? Um monte de informação, vocês falam assim, eu aprendi. Aí quando vai lá fazer, dá errado, não é? É normal isso, é normal. Por quê? Porque a prática ensina muito mais do que a teoria. A teoria nada mais é do que simplesmente a direção para se fazer a prática. Planta, essa arte de plantar, essa arte de ser um planteiro ou uma planteira, depende de muita prática, muita terra ali, ó, pegar na terra, fazer a parada. Afinal de contas, é isso que dá esse prazer que a gente sente, né, de plantar, né? É plantar de fato, né? É pegar na terra ali, sentir o cheiro da terra. Esses dias eu tava vendo um rapaz falando para mim o seguinte. Ele falava assim, ó, eu acordo de manhã, pego uma xícara de café, um aluno meu, acordo de manhã, pego uma xícara de café e a primeira coisa que eu faço na vida é olhar minhas plantas. Eu falei, caraca, eu também faço isso. Acordo de manhã, pego uma xícara de café e vou fazer um tour nas minhas plantas lá, ver todas elas. Vocês fazem a mesma coisa também? Fala pra mim aqui, comenta aqui embaixo. Eu, quando acordo, a primeira coisa que eu faço é ver as plantas, ver os brotos, ver as que germinou, ver lá as estaquinhas que eu estou fazendo, ver as sementes que eu plantei. Vocês fazem a mesma coisa? Comenta aqui só para eu saber se fazem. E também esse aluno meu falou o seguinte, falou assim, ó, eu não aguento ver uma planta bonita na rua que eu vou logo arrancando uma muda. Eu falei, cara, eu sou do mesmo jeito. Se eu ver uma planta bonita na rua, se tiver alguém que eu possa pedir, eu peço. Se não tiver, eu vou lá e arranco uma mudinha sem danificar e levo para casa. Minha mulher fica morrendo de raiva, que eu já saio com o alicate dentro do carro, alicate de poda. Porque quando eu vejo um negócio na rua, opa, eu vou lá, paro o carro e arranco mesmo, e planto e tal. Quem ama as plantas sabe do que eu estou falando, né? A gente gosta mesmo de planta, não adianta. Então vamos lá. Já tem basicamente 1 hora de live aí, 54 minutos. E vamos responder a mais perguntas. Vamos ver quem tem mais. A minha patroa de 94 anos, Edilene Santos. Como assim, Edilene? A sua patroa tem 94 anos e planta, é isso? Fala pra gente aí. Eu converso com elas. Suzete Souza da Silva Azevedo. Não, conversar com a planta é normal. Eu converso com as plantas e tal. Falo muita coisa com elas. E isso é normal, tá, gente? Isso é mais uma qualidade de quem ama as plantas, tá? A gente conversa com elas. E, cara, eu vou te falar um negócio agora que muita gente que tá aqui não sabia. É que as plantas te escutam. Como assim, Bola, as plantas te escutam? Ela tem ouvidos? Não, ela não tem ouvidos, mas um grupo de cientistas descobriram que quando você fala com as plantas, a nossa voz emite ondas sonoras, na qual bate na planta e ela sente essas ondas e ela vê isso como algo positivo. Então, ou seja, ela sente que alguém está falando com ela e ela vê isso como positivo. Por quê? Porque as ondas da voz batem nas folhas e ela sente aquilo. Então, ela te escuta, assim. Ela pode não entender, mas ela te escuta, tá? Então, pode continuar falando com a planta aí, porque isso é muito bom para ela. E o problema vai ser quando a planta falar com você, ela responder seu bom dia. Você acordar de manhã e falar bem assim para a Rosela, bom dia, e a Rosela falar bom dia também. Já pensou? Que problemão? Aí sim tem um problema grave e grande. A minha patroa tem 94 anos, acorda de manhã e já vai ver as plantas. A patroa da Edilene Santos. Eu não tenho 94 anos, mas eu faço isso também. A primeira coisa que eu faço, você vê, ó, a patroa da Edilene deu certo, ela tem 94 anos, tá? Então, deu certo acordar de manhã e ver as plantas lá todos os dias, né? Você viveu 94 anos, vai viver até mais, né? Isso é muito bom. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar as plantas. Todas elas, eu conheço cada uma que tem aqui em casa, e olha que aqui tem muita, gente. Tem muita planta aqui. E eu olho de uma por uma, vejo a evolução de uma por uma, vejo se cresceu, vejo se está boa, vejo se está ruim. Aí, quando eu troco de lugar, eu vejo se ela está se adaptando. Igual aqui, por exemplo, aqui tem planta que não se adaptou com o ambiente. Tem outros ali que não está no cantinho aqui, que pega menos sol, pega menos luz solar, claridade, e não se adaptou. Então, eu vou ter que trocar ela de lugar.
E naquele canto onde pega menos luz solar, eu tenho que pegar uma planta que tem essas características de colocar lá, tá? Aliás, galera, em janeiro do ano que vem, nós vamos fazer live todos os dias. É mesmo, Bola? Todos os dias? Sim, galera. Todos os dias nós vamos fazer uma live em janeiro. Vai ser live diariamente aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado até agora. Valeu por ter assistido até agora. Não esquece de compartilhar. E só lembrando que amanhã tem conteúdo novo, legal para vocês. Todos os dias tem conteúdo, né? Tanto aqui no Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, tudinho, beleza? Valeu, brigadão!